David, Mommy's here. Mommy's here. Come on, wake up. Come on. Get up. Come on, let's go. Get out of it. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Son, get up. Get away from my son. No! I'm your mother. David, David, wake up. Get up, David. He's the whole Mommy loves you. Mommy loves you. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. You can't sit him up. I'm doing that. Just get up. My God, get up. Provavelmente você já viu esse tipo de artifício sendo usado em filmes que você já assistiu. E até então, é algo normal em filmes sobre pessoas famosas e grandes acontecimentos. Mas, e quando isso é utilizado em um filme de terror? Eu não sei explicar como exatamente, mas isso com certeza intensifica a experiência de assistir o filme, já que ver que os horrores que você está assistindo são palpáveis causa ainda mais aflição, saber que tudo poderia estar acontecendo com um familiar seu, ou com você mesmo. E, querendo ou não, pode estar acontecendo agora mesmo. Não olha pra trás, até o vídeo terminar, que vai ficar tudo bem. Ele é bem tímido. Histórias sobre crimes hediondos, acidentes agonizantes são normais nesse meio. Mas o que acontece quando seres sobrenaturais são colocados em jogo? Bem, isso assustava quem acreditava e intrigava quem não tinha fé nesse tipo de assunto. E desde o lançamento da Bruxa de Blair, que bem dizer fez uma febre com esse tema de filmes sobrenaturais baseados em fatos reais, ele acabou tendo um sucesso basicamente explosivo. Com isso, diversas produtoras encheram os olhos e ficaram ensandecidas atrás de material parecido. Diversos filmes sobrenaturais foram lançados com esse alerta, como Atividade Sobrenatural, o clássico Exorcista, que veio até antes do Bruxa de Blair, mas o tempo que ele se passou foi mais no pânico satânico e não tanto na febre de filmes baseados em fatos reais que aconteceu depois de Bruxa de Blair. E também tem a franquia que me fez ficar assustado, não pelo filme, até porque eles são bem medianos. Ei, para com isso. Vocês concordam comigo também. Invocação do Mal foi uma série de filmes que envolviam possessões, objetos amaldiçoados, criaturas malignas e por aí vai. Enquanto eu assistia, eu sempre ficava me perguntando de onde vinha tanta coisa e o que de fato ali era algo criado pro filme e o quanto era real de tudo aquilo. Pesquisando um pouco, eu entendi o porquê cada filme havia mais criaturas e objetos paranormais sendo apresentados um atrás do outro. O grande motivo era que eles queriam dinheiro. Tá legal. O que eu falei é verdade, mas eles não conseguiriam fazer isso sem uma fonte inesgotável de histórias. E essa fonte foi o casal Warren. Os Warren foram um casal de investigadores que atuaram em mais de 10 mil casos paranormais, fundando até uma fundação de pessoas com, não sei, capacidades paranormais, chamada Nesper, criando literalmente um museu inteiro ao longo dos anos, com todos os itens e histórias catalogadas por lá. Desde um pedaço de papel que se escreveu sozinho, até itens que possivelmente ainda estão ativos e apresentam um grande risco. E hoje, eu vou passar a noite nesse lugar e te contar a história de alguns desses itens que achei interessante. Mas antes de tudo, um último alerta e o mais sério até agora. Eu gosto de falar desse tipo de tema, mas sempre eu vejo pessoas no comentário desenhando do assunto ou dizendo que não acredita. E isso é fato, você acredita no que bem entender. Só que o aviso nesse vídeo, bem específico, é um cuidado que eu tenho com você. Um alerta pro seu próprio bem. Já que muitos dos itens presentes no museu foram acusados de ceifar vidas de pessoas, mesmo estando selados em caixas embebidas de água benta. Tipo, rolou um incêndio no Brasil relacionado àquela maldita boneca. Ou seja, assista por sua conta e risco. O Museu de Ocultismo Warren é localizado em Monroe, Connecticut, nos Estados Unidos. O museu foi um dos lugares que você poderia entrar normalmente em algumas temporadas que eles abriam para os curiosos de todo mundo. Mas por problemas legais de usar uma casa como um centro de convenção, eles tiveram que fechar o museu ao público. Mas caso você enchesse o saco da velhinha da Lorraine Warren, ela te mostrava o museu como um convidado, sem cobrar nada, rezando com você em busca de proteção antes de entrar no museu e te avisando o que pode ou não fazer. Don't ever touch anything, and if you do, let me know.
Bem, Lorraine era uma senhorinha já viúva. Ela não te impediria de fazer nada por lá, até porque não conseguiria. Mas a conta chegou para várias pessoas que entraram no museu com o intuito de desafiar tudo que tinha lá dentro. Mas com o falecimento dela em 2019, tudo caiu na mão do genro de Lorraine, que estava com sua filha Judy, chamado Tony Spera, que basicamente aceita pouquíssimas pessoas para ver o museu pessoalmente. Ao invés disso, ele leva os principais itens para convenções ao redor do mundo. A última vez que o museu foi visitado e gravado foi há 2 anos atrás, pelo canal Overnight, que é um canal gigante com quase 2 milhões de inscritos. Por isso, provavelmente Tony Spera não daria a mínima para um canal de 8 mil inscritos do Brasil. Então se inscreva aí, porque eu estou invadindo ele agora. Trate de ficar em silêncio, escutou? Bem, pode ver, a barra tá limpa. Cheiro de mofo. Olha ali. Já tem o piano que toca sozinho. Ali o espelho que era utilizado por magos para ver seres que não deveriam estar por ali. Tem aquela coisa ali também, que eu não tenho ideia do que é, mas me assustou bastante. Finalmente achei. Eu sei que o pessoal que assiste meu canal gosta bastante de histórias sobre dinossauros. E ao contrário do que deve estar pensando, esse brinquedo de T-Rex tem uma baita importância para o museu, já que é uma das histórias mais bizarras dos Warren. Começou com esse item e terminou em um caso de tribunal. Em 16 de janeiro de 1981, na cidade de Brookfield, em Connecticut, Arne Cheyenne Johnson, de 19 anos, foi acusado de esfaquear seu patrão Alan Bono. O que não tem nada de paranormal, já que aparentemente se tratava de um homicídio. Porém, tudo ficou ainda mais bizarro quando ele afirmou que... Foi o diabo. Foi o diabo que me fez fazer aquilo. Por isso, ele não conseguiria responder por suas ações. E o casal Warren se envolveu no caso, pois já conhecia o rapaz. E é aqui onde entra o dinossauro nessa história. Bem, um ano antes desse crime que Cheyenne cometeu, o casal Warren lidou com David Glatzel, que era irmão da namorada de Cheyenne, e passava por uma possessão violenta. Os Warren perguntaram aos familiares o que havia acontecido antes de David ficar naquele estado. Eles afirmaram que a criança contava que via espíritos pela casa, dizendo até ter sido atacado por um deles. E uma das coisas que não fora somente David que presenciou foi aquele bendito boneco de dinossauro andando pela casa enquanto ninguém o movia. E dele, uma voz gutural saía: "Todos que estão nessa casa irão morrer." Após alguns dias, David ficou naquele estado de possessão. Foi preciso da ajuda dos pais do menino, Arne Cheyenne e sua namorada, e além de 4 padres católicos para lidar com o demônio que estava na criança. Após dias de agonia, Arne, cansado de tudo aquilo, desafiou o demônio para que largasse David e o possuísse no lugar. A possessão de David parou, quase que instantaneamente, mas a partir daí, a vida de Arne se tornou um verdadeiro inferno dias depois. Comportamentos estranhos, visões de espírito, lapsos de memória, até chegar à situação que o condenaria por homicídio. E o casal Warren, acreditando em sua história após algumas visões de Lorraine, eles se juntaram com a família de Arne, criando uma linha argumentativa que o réu, no caso Arne Cheyenne, estava sob a influência de uma presença paranormal. As cortes já lidaram com a existência de Deus. Agora, elas terão que lidar com a existência do demônio. O advogado estava tão convicto que ameaçou intimar as partes que participaram do exorcismo a falarem sobre o que passaram, antes com David, depois com Arne. Além de ter corrido atrás de especialistas que passaram por aberrações jurídicas como esta. Mas pela falta de evidência concreta, comprovada cientificamente, Arne Cheyenne Johnson fora condenado por homicídio e passaria entre 10 a 20 anos de sua vida na cadeia. Mas uma coisa ainda mais estranha de tudo isso foi que, após o julgamento, aconteceu que Arne fora solto apenas 5 anos depois, por bom comportamento. Ele era um presidiário exemplar. A sua condição mental foi cuidadosamente examinada e nada de negativo foi encontrado. Fora dito por Hans Jaume, que era o advogado que cuidava de sua liberdade provisória. Obviamente, tudo isso gerou uma polêmica do caramba sobre a credibilidade do que aconteceu. Tudo piorou com um livro escrito por Gerald Brittle e Lorraine Warren, chamado O Demônio de Connecticut, ser lançado. O livro foi automaticamente criticado por David Glatzel, que foi a criança que havia sido possuída anos antes, e seu irmão Carl Glatzel Jr. Eles disseram que o casal Warren eram grandes picaretas. Tudo que eles queriam era fama e dinheiro. Tudo era uma armação, um movimento de marketing do casal para vender esse livro. Lorraine, em resposta, bateu o pé e defendeu outra história que ela contava. Disse que houve sim uma possessão e que eles ajudaram no exorcismo. O que deixou tudo mais confuso do que já tá é que Arne Cheyenne Johnson
com sua esposa Deborah Gladstone, que era irmã dos dois que acusavam os Warren de serem mentirosos, estavam surpreendentemente do lado de Ed e Lorraine Warren. Tudo isso aconteceu em uma época tomada por um fervor religioso, um medo bastante grande do diabo. Esse período foi conhecido como Satanic Panic, ou Pânico Satânico, tendo até um pouco disso refletido no Brasil anos depois, com aquelas coisas de queimar cartinha de Yu-Gi-Oh! Porque era do demônio, queimar livro de RPG e outras coisas. O período pode ter influenciado em tudo isso, mas a história não deixa de ser bizarra. Uma coisa que deve ter percebido é que há algumas luzes vermelhas posicionadas em alguns itens. Isso não foi feito apenas para deixar tudo mais assustador, apesar de cumprir bem esse papel. Mas muitos itens que estão pelo museu aparentemente perderam suas capacidades malignas. E Lorraine, que cuidava desses itens pessoalmente, sentia a presença. Porém, ela faleceu em 2019, deixando apenas 3 luzes acesas, que demonstram a sua atividade desde a última vez que Lorraine averigou os objetos, que agora serão as próximas histórias que irei contar. O primeiro item, e o que de fato mais me assusta com sua aparência, se trata da Shadow Doll, ou a boneca das sombras. Com suas penas de pássaro, ossos humanos e um lábio com dentes de verdade, a boneca das sombras é um objeto projetado para causar dano, onde fotos eram tiradas dessa boneca e no verso dessas fotos era escrita uma maldição. E você enviava essa foto da boneca com a maldição escrita para quem você desejasse causar mal. Após o alvo ver a imagem da boneca, ele estaria amaldiçoado. Ao dormir, a boneca das sombras invadia os sonhos dessas pessoas, transformando-os em verdadeiros pesadelos para que no fim a pessoa possivelmente infartasse. Dizem que ela faz o mesmo com quem encara seus olhos por tempo demais. Até hoje. Calma aí que até onde eu sei isso não funciona por foto ou gravação. Pelo menos acho que eu vi isso em alguns documentos dos Warren. Mas fecha os olhos. Esse item foi pego em um antiquário por um casal que gostava desse tipo de bizarrice. E após a aquisição, eles começaram a ter noites de sono cada vez piores e com muitos pesadelos acompanhando a imagem daquela boneca, além de acordarem com arranhões nas costas e pescoço. E após alguma investigação, eles descobriram que a boneca era feita de ossos humanos e de animais de verdade, além da utilidade para qual ela foi feita. E no fim, eles entregaram a boneca aos Warren, depois de contarem toda a história. O segundo item se trata de uma estátua de madeira chamada de o ídolo satânico. Ele foi encontrado em uma floresta em Connecticut. Sim, sempre em Connecticut. Se acostume com isso. Eles moravam aqui, né? Por um caçador que se perdeu na floresta de um jeito meio bizarro, onde em uma caça ele encontrou esse item apoiado em algumas pedras e sentiu um pavor daquilo. A energia que aquela coisa emanava era desconfortável, então ele decidiu sair daquela floresta. Ele andou por mais alguns metros e viu o mesmo item de novo, só que o ídolo não havia saído do lugar de maneira misteriosa, mas sim o caçador experiente que havia andado em círculos. Ele tentou por várias horas sair daquela mata fechada e sempre chegava no mesmo lugar de frente com a escultura, até que ele não estava mais sozinho. Um homem idoso, todo vestido de preto, estava na mesma mata com ele. O caçador, exausto, perguntou onde era a saída daquele maldito local. O homem idoso apenas apontou para um certo lado da mata. O caçador seguiu a indicação e, por incrível que pareça, ele viu sua picape e conseguiu voltar para casa. Alguns dias depois, esse caçador conversou com o casal Warren e contou toda a história. E os dois xeretas se interessaram e pediram para que o caçador mostrasse onde esse ídolo satânico estaria. Eles foram até lá e tiraram esse item do meio das pedras e trouxeram até o museu, o que foi uma péssima ideia. Subitamente, 3 dias depois, a Lorraine caiu desmaiada em sua casa, sendo hospitalizada. E seu mal súbito não tinha nenhum motivo aparente, segundo os médicos. Alguns dias depois, Lorraine se recuperou, e Ed desconfiava daquele senhor que esteve na floresta com o caçador, que pela descrição se parecia muito com um antigo alto sacerdote satanista da região, que provavelmente jogou essa maldição sobre Lorraine como uma vingança por terem tirado o ídolo de seu lugar de adoração. E como vê, permanece aqui no museu e não mais naquele lugar na floresta, sendo adorado seja lá por quem. E por último, mas não menos importante, possivelmente o mais ativo de todos os objetos que estão na sala, o item que Lorraine não arrisca nem mesmo olhar nos olhos. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it. Um item que feriu pessoas mesmo estando retido em uma caixa selada, mais conhecido como em
1970, uma moça que cursava enfermagem, chamada Donna, fazia aniversário e, como presente de sua mãe, recebeu uma boneca Ragged Ann, que era uma linha de bonecas bem antigas. Ela então decidiu levar para sua casa. Como a boneca era totalmente de pano, ela decidiu deixar entre os travesseiros de sua cama como um enfeite e seguiu sua vida. Porém, tinha algo de errado. Como ela veio parar na cozinha? Donna e sua colega de quarto, Andy, repararam que a boneca nunca permanece do mesmo jeito que estava antes, nem mesmo no mesmo local, nunca parando de uma única forma. A Donna, que é a dona da boneca, pensa que seria sua colega de quarto, mas ao interrogar a colega, o que ela diz não é muito animador. A Andy imaginava que a Donna estivesse tentando assustá-la com sua boneca nova, movendo ela enquanto não olhava. Enquanto eles conversavam na sala, elas olham em direção ao sofá de canto, onde vem Annabelle, que deveria estar na cama onde Donna sempre arrumava, mas lá estava ela, sentada com seus braços de pano cruzados, como se alguém tivesse a colocado no sofá de maneira proposital para assustar as duas. Então elas decidiram seguir suas vidas, dando pouca importância para a situação, talvez uma duvidando da outra ainda assim, até encontrar um bilhete escrito com letras infantis, escrito: "Me ajude". Donna mostrou um bilhete para Andy que disse não ter escrito aquilo. Logo, só poderia ser a terceira colega de quarto que eles tinham. As duas se encontraram com um médium em busca de respostas, e a história começou a se construir. O médium explicou que o que havia dentro da boneca Ragged Ann era um espírito de uma criança chamada Annabelle Higgs, que seria uma criança que morava há anos atrás no mesmo apartamento das duas estudantes, e que após ver a boneca, ela se apossou dela. O espírito dizia que adorava a boneca e também adorava as duas garotas que viviam naquele apartamento. As duas garotas sentiram pena da alma da menina, que estava na boneca, decidindo que ficaria com a boneca e cuidariam dela se isso ajudaria a acabar com o sofrimento que a alma penada daquela menina passava. Dando um pequeno spoiler, não era a alma de uma criança que estava em Annabelle. E agora, com a permissão das duas para viver naquela casa, a vida das duas se tornaria um inferno. Um colega de Donna chamado Lou visitou a casa após o acontecido do médium. Lou já sabia daquela história, que a boneca se movia e aparecia em lugares diferentes, e dizia desde antes para a Donna se livrar daquela boneca assombrada. E depois de ouvir a história que o médium contou, ele continuou dizendo a mesma coisa, que se livrassem de Annabelle. À noite, enquanto ele dormia em um dos quartos, ele teve uma paralisia do sono e apenas conseguia mover seus olhos. E olhando para o canto do quarto escuro, ele viu a silhueta de Annabelle, que de maneira repentina começava a se mover, se levantando da cadeira e andando com suas pernas costuradas até chegar ao pé da cama. Ela subiu no lençol e foi até a garganta de Lou e começou a sufocá-lo com uma força que nem mesmo uma criança deveria ter. Lou não conseguia gritar nem se defender naquele momento, até que subitamente ele acordou. A boneca ainda estava na cadeira, só que aquilo foi muito real. Ele vai até o espelho e vê marcas de garras em seu pescoço. Ele sai do quarto contando toda essa história para a Donna, que não acredita, mesmo com os ferimentos de Lou. Porém, quando ela vai averiguar a boneca que estava no quarto, ela percebe que as mãos de panos da Annabelle tinham manchas de sangue. Lou dormiu algumas outras vezes no apartamento de Donna, em quartos separados daquela maldita boneca, e mesmo assim acordava com arranhões e hematomas, além de ver sombras andando pelo quarto. Aos poucos, essa agressividade que Lou falava que a boneca tinha com ele foi se passando para as duas, e a sensação de que aquela boneca não era uma criança carente, e sim algo muito pior, foi se consolidando. As duas contataram um padre e contaram a história para ele, desde como era até como estava ficando a convivência com aquela boneca. O padre encomendou que entrasse em contato com um casal de investigadores paranormais chamados Ed e Lorraine Warren. Donna e Andy chamaram os dois para seu apartamento o mais rápido que conseguiram e explicaram a situação. E foi tiro e queda. O casal descobriu o que estava acontecendo. Não era um espírito de uma garota que estava na boneca, nem sequer um espírito era, mas sim um demônio que tentava enganar as duas para ganhar tempo. O objetivo, você me pergunta? Tentar conseguir possuir uma das 3 pessoas que frequentavam o local. Talvez Lou, Andy ou Donna. Não importando quem o demônio conseguisse possuir primeiro, provavelmente mataria os outros 2 logo em seguida a possessão, e o demônio estaria livre para fazer o que bem entender. Os Warren estipularam que em 1 ou 2 semanas o trabalho do demônio teria sido efetivo. A casa foi exorcizada junto à boneca, porém a Donna decidiu entregar a boneca ao casal Warren, já que mesmo exorcizada não queria mais aquilo por perto.
O que foi uma boa decisão para os estudantes, pois a boneca ainda estava com algo dentro dela. No caminho de volta, o carro dos Warren começou a apresentar falhas mecânicas constantes, como freios falhando e o carro acelerando sozinho diversas vezes, e apenas parou após Ed ensopar a boneca de água benta. Chegando na casa, ela não parou. Basicamente fazia as mesmas coisas que no apartamento da antiga dona, andando por toda a casa, aparecia em pé de vez em quando, mesmo sendo completamente feita de pano. Era vista flutuando de um cômodo a outro, sempre tendo que procurar essa maldita boneca quando o casal chegava na casa, pois ela nunca estava no local que deveria estar. O medo que a situação piorasse, como aconteceu com os antigos donos, e que ela se tornasse tão agressiva quanto era, eles construíram uma caixa cheia de símbolos religiosos com o intuito de prendê-la lá dentro, onde, como vê, está contida até hoje. E mesmo contida, dizem que ela ceifou a vida de um motoqueiro e um pastor que visitou a casa dos Warren. Ambos vieram em momentos diferentes, mas os dois tiveram algo em comum. Os dois zombaram daquela boneca, e nenhum deles voltou vivo pra casa. Ah, e teve o caso também do incêndio que aconteceu aqui no... Quê? Que estranho. Até onde eu vi nas fontes, era pra ter apenas 3 itens ativos desde o falecimento de Lorraine. Mas eu nunca ouvi falar desse quadro. Deixa eu ver mais de perto.